O que as Escrituras ensinam sobre o paraíso? Lucas 23, 43. E hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso, ou simplesmente, abre aspas, o jardim das delícias, fecha aspas, não é um lugar, mas a descrição de um lugar. Paulo chama de, abre aspas, terceiro céu, fecha aspas. 2 Coríntios 12, versículo 2 a 4. O Hades e o Seol. A palavra grega Hades e a hebraica Seol simplesmente significam o invisível. A palavra Seol é traduzida 31 vezes como a sepultura, 31 vezes como inferno e 3 vezes como abismo. Hades é traduzido 10 vezes como inferno, 1 vez como sepultura. Como usada nas Escrituras, tem a força de o poder da sepultura. Os santos do Velho Testamento. O lugar dos santos da antiguidade que partiram, morreram, não foi revelado. A ressurreição era conhecida. Veja Jó, capítulo 19, versículos 15 a 17. Mas o fato de receber um corpo de glória aguardou a revelação dada a Paulo, como registrado em 1 Coríntios 15, versículos 51 a 54, e Filipenses 3, versículo 21. O intervalo entre a morte e a ressurreição não foi revelada no Velho Testamento. Tudo estava obscurecido até a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando, abre aspas, vida e a incorruptibilidade, fecha aspas, foram trazidas à luz pelo Evangelho, o qual foi dado ao apóstolo Paulo. Cristianismo. Agora, a vida para a alma e a incorruptibilidade para o corpo têm sido trazidas à luz. 2 Timóteo 1, versículo 10. Nós sabemos que estar ausente do corpo significa estar presente com o Senhor. Isto é um fato presente para todos os que morrerem em Cristo. 2 Coríntios 5, 8. Isto é o que Paulo fala-nos em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, como sendo muito melhor. A alma não dorme. Memória e consciência permanecem depois da morte, tanto para os salvos como para os não salvos, como pode ser visto lendo-se Lucas capítulo 16, versículo 19 até o final. Esta é a primeira vez na Bíblia que, abre aspas, a cortina, fecha aspas, é removida e podemos ter uma pequena visão do mundo invisível. Dormir nas Escrituras sempre se refere ao corpo. Todo o assunto de 1 Coríntios 15 é a ressurreição do corpo. Ele dorme até a manhã da ressurreição, quando o morto em Cristo será levantado para receber um corpo incorruptível e imortal. Tiago relata-nos no capítulo 2, versículo 26, que, abre aspas, o corpo sem o espírito é morto, fecha aspas. Paulo relata-nos que quando foi levado ao paraíso, ele não podia dizer se estava no corpo ou fora dele. A cena de transfiguração certamente não nos ensina sobre o sono da alma. Ambos, Moisés e Elias, falavam sobre a sua morte que ele cumpriria em Jerusalém, mostrando assim que eles tinham maior conhecimento que os discípulos que o acompanhavam. A palavra, entre aspas, dormir, fecha aspas, é usada em referência ao corpo e nunca à alma. Salmo 16, versículo 10 e Atos 2, versículo 31. Ambas as passagens falam de Cristo descendo ao inferno. Agora, se lembrarmos que a palavra simplesmente significa o invisível, ou para dar o completo significado das Escrituras, abre aspas, o poder da sepultura, fecha aspas, tudo fica claro.
Sua ressurreição foi um testemunho aberto da sua vitória sobre todo o poder do inimigo. Colossenses 2, versículo 15. Efésios 4, versículos de 8 a 10. O versículo 8 é uma referência de Juízes, capítulo 5, versículo 12. Sísera era o capitão do exército que detinha Israel cativo. Agora Sísera é derrotado e ele próprio se torna um cativo, enquanto Israel é liberto. Isso é uma figura do que aconteceu exatamente quando Cristo ressuscitou dos mortos. O diabo tinha o poder da morte através do pecado do homem, e agora ele é derrotado. Ele não tem mais o poder da morte sobre o cristão, mas ele próprio foi feito cativo e nós somos libertados. Ler Hebreus 2, versículos 14 a 15. Cristo descendo às partes inferiores da terra significa nada mais que a sepultura. Em Atos 8, versículo 2, nos diz: e alguns varões piedosos foram enterrar a Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto, ainda que Estevão estivesse fora do corpo e presente com o Senhor. Era o corpo de Estevão que eles carregavam. Assim fala as Escrituras, e assim nós falamos uns com os outros, de nossos amados que partiram para estar com o Senhor. A glória da pessoa de Cristo. O cristão acredita que o Senhor Jesus Cristo é Deus e homem. O mistério de sua pessoa está além da mente humana. Em Mateus 11, versículo 27, nos diz, abre aspas, ninguém conhece o Filho senão o Pai, fecha aspas. Como Deus, ele não podia passar pela morte, mas o Filho eterno se tornou homem. Ele tomou um corpo humano com uma vida que possibilitou passar pela morte, embora não estivesse sujeito a ela. Na cruz, ele rendeu seu espírito, um ato de poder divino. Ele estava no céu e na terra ao mesmo tempo. João 3, versículo 13. Ele sempre habitou no seio do Pai e nunca o deixou, embora se tornou um homem e habitou entre nós. Quando o glorioso trabalho de redenção completou-se, aquela pessoa abençoada passou para a morte, seu corpo foi deitado na sepultura e a sua alma no mundo invisível. Na ressurreição, ele novamente apareceu na forma humana e como homem partiu para estar com o Pai. João 16, versículo 28, Lucas 24, versículo 51 e Atos 1, versículo 11. Cristo é agora um homem na glória. 1 Timóteo 2,5. Os crentes são agora membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Efésios 5,30. Espíritos em prisão. Em 1 Pedro 3, de versículos 18 a 20, nós temos a cortina removida e nos é dado ver o lugar daqueles que rejeitaram o Espírito de Cristo pregado nos dias de Noé. Cristo nunca esteve pessoalmente nesse lugar. Isso é muito evidente pelo fato que no versículo 20 nos diz, abre aspas, apenas 8 pessoas foram salvas. Somente o número de pessoas na arca, fora do corpo e presente com o Senhor. Isso é contrastado com o nosso estado agora, abre aspas, no corpo, fecha aspas. Assim, isto não significa que nós temos a sua presença, então, da mesma forma que a temos agora. É verdade que ele está no meio dos que estão congregados para o seu nome, mas isso não é a mesma coisa que estar presente com o Senhor. Não deixe ninguém te roubar, amado cristão, das preciosas verdades que a vida para a alma e a incorruptibilidade para o corpo foram trazidas à luz pelo Evangelho. Não permita que nenhum ensinamento exclua aquela luz e todas as suas bênçãos. H.E. Hayhoe.